Fala, minhas gatonas, como é que tá a vida aí? Já tá aí bombando de energia? Pois é, hoje eu trago uma novidade pra você. Eu reparei que esse assunto ele não é muito falado aqui no YouTube e tem assim uma mística sobre o zumbido e tonturas na menopausa. Daí eu pensei assim, gente, que é isso? Por que eu não vou falar de um assunto tão importante como esse? Por isso eu decidi gravar um vídeo explicando tudo direitinho, tudo certinho e detalhado sobre o zumbido e tontura na menopausa, mas não é só isso não, tá? Eu tô fazendo uma playlist completa, aqui uma série de vídeos sobre os sintomas da menopausa e outros assuntos que estão aí no nosso universo feminino, tá? Vamos fazer o nosso clube da Luluzinha. Se interessou? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você já é inscrita, aproveita e vê aí os meus outros vídeos, ó, referente aqui à menopausa. Então, bora lá! Olha, a gente sabe que é comum as mulheres ou nós mesmas estarmos com uma instabilidade, sabe, uns zumbidos eventuais, tipo uma maré, pensa assim, você tá numa maré, né, durante o climatério e a menopausa. Só lembrando que o climatério é aquela fase que a gente está se aproximando da menopausa e também quando entra na menopausa. E a menopausa é você sem estar menstruando durante um ano. Esse zumbido, ele acontece mesmo quando não tem barulho nenhum ou qualquer ruído ambiente, tá? O zumbido por si só, ele não indica que a pessoa tá ou ela vai estar com uma perda auditiva. Esse sintoma pode estar relacionado à deficiência de um hormônio, atenção, chamado estradiol. Então, essa deficiência de estradiol, que acontece mesmo antes de você parar de menstruar de uma vez, pode levar você a ter aí um problema no ouvido, seja um zumbido, seja a tontura ou uma discreta perda auditiva. Como assim, Sinamor? Pois é, olha só, o estradiol, ele fica dentro das células do labirinto e o estradiol, ele faz uma proteção das células desse local. Então, o que acontece? Existem algumas fases na vida da mulher onde o estradiol, ele diminui, às vezes normalmente, quer ver um momento? Por exemplo, no nosso ciclo menstrual, existe uma fase no nosso ciclo menstrual quando o estradiol, ele fica mais baixinho e aí você tem mais propensão a ter tontura, a ter um pouco de zumbido, se isso for uma coisa muito intensa. Na gravidez isso acontece mais comumente, até a famosa aqueles desmaios na gravidez. Então, isso pode ter a ver aí com a baixa do estradiol, compromete essa questão do equilíbrio, do zumbido, da tontura, dessa coisa que acontece dentro do ouvido, tá bom? E na menopausa, já na menopausa existe essa deficiência intensa, já começa a diminuir esse hormônio e aí é o que vai propiciar essas alterações dentro do seu ouvido. Pois bem, o estradiol, ele vai caindo mais e mais durante a fase da menopausa. A falta desse hormônio faz com que a sensibilidade auditiva mude e em muitos casos vai atingir sim esse labirinto. Muitas mulheres podem sentir o zumbido quando começa uma terapia hormonal na menopausa. Agora vamos lá, veja bem que essa terapia hormonal na menopausa é com o uso dos hormônios sintéticos. E é aí que o bicho pega. O que acontece quando a mulher ela usa um hormônio que não tem o estradiol? O estradiol de fato é um estradiol sintetizado. Já existem trabalhos mostrando que o uso do estradiol sintético prejudica ao invés de ajudar. Um estudo realizado pelo Brigham and Women's Hospital, liderado por uma médica chamada doutora Cheryl Curran, de Boston, nos Estados Unidos. O estudo está lá no link, lá na descrição. Se você quiser, você pode colocar o dedinho lá e estudar junto, pode traduzir aí no Google, tá bom? Então, esse estudo, ele mostra que os hormônios artificiais utilizados para o tratamento da menopausa interrompem a chegada do estradiol, nosso estradiol verdadeiro, nas células do ouvido
que leva o som ao cérebro. Por isso que atrapalha, sabe? Se você usa o remédio, você vai impedir que o seu hormônio faça isso acontecer. E uma vez que as células são danificadas, elas morrem e não nascem de novo, não tem a capacidade de regeneração, causando aí a perda da audição. Meu Deus do céu, que informação importante. E segundo esse estudo, as pacientes submetidas à reposição hormonal em forma de comprimido têm maior probabilidade, em torno de 15 a 21%, de apresentar problemas auditivos após 5 anos de tratamento. As chances de problemas auditivos aumentam mais e mais de acordo com o tempo de tratamento. Quanto mais você faz tratamento, pior. O interessante é que esse mesmo estudo ele revelou que as mulheres que atingem a menopausa mais tarde tem um risco maior de perda auditiva. Por quê? Porque ela fica com essa deficiência do estradiol por mais tempo. Então isso vai danificando aí as células do ouvido. Essas mulheres apresentam 10% de risco maior porque ficam mais tempo na menopausa. Mas e aí? Como eu faço para acabar com esse zumbido e sumir com essa tontura? Sinamor, calma que agora eu vou acabar com esse segredo. Vamos lá para os diamantes. Diamante número 1, usar o cortisol e a melatonina, porque você precisa dormir bem. Vamos lá, vamos entender essa coisa de cortisol. Cortisol, que é aquele hormônio da energia, do estresse que tem dentro do seu corpo, quando ele está muito alto, ele atrapalha o ouvido, né? Ele desequilibra, né, todas as estruturas dentro do seu ouvido e faz com que você tenha tontura, faça com que você tenha zumbido, faça com que você pode inclusive desmaiar, perder o equilíbrio e mexer com a sua audição. Olha que interessante, isso porque o cortisol ele atrapalha a chegada também do estradiol para fazer todo esse equilíbrio dentro do seu ouvido. Amor, como é que é isso? Imagina você aí levando um susto toda hora, preocupado o tempo inteiro, brigando toda hora, o seu cortisol sempre aumentado, sempre lá em cima. Isso vai atrapalhar o equilíbrio do seu ouvido, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante de se saber, junto com o problema de dormir. Quando você não dorme, você atrapalha, inclusive também, e vice-versa, né? A deficiência da melatonina, né? Ela também interfere nesse equilíbrio do ouvido. Então, tanto o cortisol quanto a melatonina, eles vão interferir quando o cortisol está demais e quando a melatonina está de menos. Meu Deus! Quando é que a gente consegue equilibrar a nossa melatonina normalmente? Quando a gente consegue ter um sono de qualidade, a gente tem aí a melatonina equilibrada. Então, quando isso não acontece, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar aí suplementos que são chamados de adaptógenos. E o que são adaptógenos? Os adaptógenos são alguns suplementos que podem ser fitoterápicos que vão fazer o equilíbrio do seu cortisol. Às vezes o cortisol, quando ele está muito elevado, esses suplementos vão tentar equilibrar e trazer seu cortisol para o normal. E às vezes, quando seu cortisol também está muito diminuído, fazer com que esse cortisol fique equilibrado e suba mais um pouco. Então, cortisol nem de mais e nem de menos. Cortisol de menos causa cansaço. Então, você pode usar esses suplementos, são chamados adaptógenos, como rhodiola rosa, como ashwagandha, como reloura, né? São fitoterápicos adaptógenos que vão equilibrar o seu cortisol. A melatonina, ela tem no mercado aí, na quantidade de 3, 5, 10 miligramas, né? Sempre o ideal começar com menos, né? Com menos miligramagem, porque às vezes com o mínimo você consegue já melhorar. Então a reposição de melatonina não é só por puro e simples motivo para dormir, não. A reposição de melatonina, para você ter um equilíbrio, pode ajudar aí na questão do zumbido e na tontura, tá bom? Na fase da menopausa. O uso dos fitoterápicos, que eu já adiantei, são os diamantes número 2, tá? Diamante número 2 é o uso do fitoterápico que imita o estradiol. Então, ao invés de você fazer a reposição do estradiol, você pode estar fazendo o uso de substâncias naturais que imitam o estradiol. Tem vários no mercado. Imita aí a ação do estradiol, tendo um ótimo resultado. Não é igual ao uso do hormônio, que eu vou falar agora, mas já é uma melhora muito interessante com relação à tontura, zumbido, essa fase, tá bom? Diamante número 3
eu dei o spoiler, a reposição do estradiol. Isso acontece muito quando as mulheres elas já pararam de menstruar e elas precisam fazer a reposição do estradiol idêntico. Existe esse estradiol idêntico, ele pode ser manipulado numa farmácia de manipulação ou ele pode ser comprado nas drogarias, tá bom? Então, olha só, uma curiosidade aqui que você não sabia, minha gata, olha só. Você sabia que você pode ter perda auditiva pelo uso de cigarro, por fumar? Isso ocorre devido à redução da circulação sanguínea dentro de uma outra estrutura do ouvido chamado cóclea. Aqui, ó, tá aparecendo aí na figurinha para você. Já que a cóclea é responsável por levar o som ao cérebro também. Então, nesse caso, essas alterações provocadas pela falta da circulação sanguínea nesse local, né, pode levar a alterações irreversíveis nas células auditivas. Resumindo, Cinnamon quer dizer que fumar, além de causar problemas respiratórios, também pode causar problemas no meu ouvido? Sim. Então, cuidado com o seu ouvidinho. Olha, existe aí no mercado várias medicações como a Cinnarizina. A Cinnarizina, ela é um remédio assim tradicionalmente muito prescrito para equilibrar aí tonturas e zumbidos no ouvido. Acontece que o remédio é para remediar. Ele vai remediar enquanto encontra-se a causa verdadeira do problema para poder resolver a causa do problema. Então, se você quiser realmente resolver a situação, a primeira coisa é ver os hormônios e fazer uma boa reposição hormonal para a sua fase, tá? E assim, muitas mulheres também tomam remédio controlado de tarja preta, prescrito aí pelos psiquiatras, né? Ou tomando por conta própria para essa questão da tontura e tudo, né? O que acontece? A mulher nessa fase, ela fica muito agoniada, muito nervosa, né? Muito irritada. Aí o cortisol sobe e ela começa a ter problemas aí dentro do ouvido. Então, esse é o grande problema. E aí ela começa a ser diagnosticada como hiperatividade, como depressão, como ansiedade, essa coisa toda, e ela começa a tomar remédio controlado. Agora, a notícia que você também não sabe, os remédios controlados também são grandes responsáveis por perdas auditivas, sabe? É complicado o tratamento desse sintoma na menopausa pela enorme falta de experiência dos profissionais de saúde. Por isso eu fiz esse vídeo, serve para te alertar e de repente você alertar alguma amiga, alertar alguém que você conheça e também algum colega médico que esteja assistindo aí, tá bom? E aí, lindona, esse é o meu segundo vídeo dessa nova série de vídeos sobre menopausa e as suas dores, complicações e afins. Como assim você ainda não viu o primeiro vídeo? Ah, não, isso não pode acontecer não, ó. Por isso eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, no card, ó, aqui em cima, para você ir lá correndo assistir. E se quiser ver o próximo, se inscreve aqui no canal, ativa aqui, ó, o sininho para receber em primeira mão. Coloca o dedo aqui, ó, pum! E se inscreve aqui no canal e ativa esse sino, meu Deus do céu. E se você tá vindo aí do futuro, depois de muito tempo da data desse vídeo, dá uma olhada lá nas playlists do canal, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa boa e interessante sobre esse e outros assuntos do nosso universo, tá bom? Comenta aqui embaixo qual a sua grande dúvida sobre menopausa, eu vou adorar saber e eu vou te responder, tá? Ó, se você quiser facilitar a sua vida, é só digitar assim, Cinnamon, mas o tema que você quer aqui na barra de pesquisa do YouTube é que você vai encontrar um vídeo meu sobre o assunto, tá bom? Obrigada por assistir até aqui, deixa aquele like legal aí, um grande beijo no seu coração e ó, se cuidar. Beijão!